Sim, gente, o hospital deu fórmula para os meus filhos antes mesmo, né, de eu tentar ofertar o meu peito para eles, antes de eu tentar tirar leite, antes de qualquer coisa, eles já tinham dado a fórmula para eles. Então, a primeira refeição, o primeiro leite que eles tomaram nessa vida não foi meu, e eu vim contar para vocês hoje um pouquinho dessa história. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou mãe dos gêmeos Lorenzo e Vicente. E eu vim contar hoje pra vocês uma das histórias, né, da minha maternidade. Eu já compartilhei aqui no canal algumas histórias sobre como eu descobri que eram gêmeos, qual foi a minha reação, enfim, diário de gravidez. Tem também um relato de parto, que é um dos vídeos assim mais difíceis, né, que eu gravei contando um pouquinho da nossa história, porque o meu parto foi muito complicado. Então tem o relato completo aqui no canal. Mas, pra quem, né, ainda não assistiu, eu tive uma gravidez gemelar natural, não fiz tratamento nenhum. Descobri a minha gravidez no susto. Eu já tava aí com 10 semanas, quase 3 meses. Então foi tudo assim muito rápido, muito atropelado. Com 28 semanas eu descobri que eu tava com uma pré-eclâmpsia, né, que tava assim bem avançada já, eu tava com vários sintomas. Tem vídeo também aqui no canal explicando pra vocês quais foram os meus sintomas, eu relatei tudo, né, no vídeo pra quem também tá grávida, tá passando por essa situação. Eu tive um médico que não me assistiu, né, o médico simplesmente cagou pra mim, literalmente. E eu fui descobrir, né, a pré-eclâmpsia quando eu fui internada. Eu fui um dia no pronto-socorro, tava passando muito mal, e a minha pré-eclâmpsia já tava quase sendo uma eclâmpsia, né? Então eu internei, passei por todo o processo, né, que eu relatei pra vocês lá no relato de parto. Enfim, tive os bebês, né, eles nasceram prematuros, de 30 semanas, então assim, eles nasceram bem prematurinhos, né, com 1,4 kg, 1,6 kg, gente, isso aqui, ó, tem noção? 1,4 kg. Então, né, foi um parto de emergência, um parto bem complicado, um parto de risco. E aí, assim que eles nasceram, o Lorenzo, né, eu tive a chance ainda de ver um pouquinho, assim, coisa rápida. Oi, mãe, esse daqui é o Lorenzo, oi, tipo, já saiu correndo pra incubadora. E o Vicente, ele nasceu pior, né? Apesar de eu ter conseguido tomar as 2 vacinas de corticoide, porque eu fiquei internada 15 dias antes do parto, né? Então deu tempo de eu tomar as 2 vacinas. Eles eram muito prematurinhos, né, gente? Então o Vicente, ele nasceu com uma situação bem mais difícil, né, do que o Lorenzo. Então eu não consegui nem ver. Do jeito que ele saiu da minha barriga, ele já foi direto pra incubadora. Eu nem conhecia, eu não vi o rosto dele em nenhum momento durante o parto. Então ele saiu direto pra incubadora, já foi pra UTI neonatal e foi uma confusão. Então assim, foi um parto, né, bem atípico, bem diferente do que eu planejei, do que eu pensei na minha cabeça, né, que seria, mas infelizmente a gente não tem controle sobre tudo. E foi assim que aconteceu. Tá, fiz o parto, né, os dois foram pra UTI neonatal e eu fui pra UTI adulta. Porque como eu tava com uma pré-eclâmpsia já bem avançada, a pressão muito alta, eu tava com a respiração comprometida, minha saturação tava baixa, enfim, porque tem vários fatores da pré-eclâmpsia, né, que vai comprometendo as funções do corpo e eu tava assim já muito mal, assim, quando eu tive o parto, quando eu fiz o parto deles, né, foi uma questão meio de sobrevivência mesmo, e teve que ser feito, a gente segurou, né, enquanto deu pra eles poderem ficar um pouquinho maiores, mas ali era o limite, se eu não fizesse o parto eu corria um real risco de vida, né, consequentemente eles também. E assim foi, gente, eles foram pra UTI neonatal, eu saí da sala de parto, né, do centro cirúrgico, diretamente pra UTI adulta, e ali, ó, a gente se separou, cada um foi pra uma UTI diferente. Como eu disse, o Vicente eu não pude nem conhecer, né, eu não vi o rosto dele, eu não sabia nem como meu filho era. Então, assim, foi bem difícil, mas não tinha o que fazer, né? Eu precisava ir pra UTI, eles precisavam ir pra UTI, então a gente teve que se separar ali no próprio centro cirúrgico. E lá na UTI adulta, eu permaneci por 4 longos dias, gente. Longos, mas muito longos. Eu quase enlouqueci, né, naquela UTI. Eu achei real que eu ia ficar loucona. Porque são muitas questões, né, que envolvem uma UTI, pra quem tem essa experiência sabe. O nosso psicológico fica muito abalado. Além de que
né, pra mim tinha um agravante, eu tinha 2 crianças que eu não sabia se estava bem, eu não conhecia, eu queria ver, eu queria pegar, eu queria, né, conhecer os meus filhos, eu não podia. Então, assim, foi muito louco, assim, um turbilhão, né, de acontecimentos que eu achei que eu ia surtar. Fiquei lá por 4 dias nessa UTI adulta, né, até que eu comecei a me recuperar, comecei a ficar um pouquinho melhor. Eu tava com um quadro de anemia bem acentuado, né, tive que tomar algumas transfusões e consegui melhorar, tive alta da UTI depois de 4 dias, graças a Deus. Fui pro quarto, né, já era um dia à noite, já era umas 9, 10 horas da noite, então as enfermeiras meio que não deixaram eu ir na UTI NEO, né, visitar meus filhos, porque, enfim, eu tava muito debilitada também, tava com muita anemia, tava muito fraca, né, porque eu fiquei muitos dias seguidos deitados, tanto antes do parto como depois do parto, então eu não levantava, eu não colocava o pé no chão, e eu fiquei realmente muito fraca, né, não conseguia nem andar direito e tal, enfim. E aí elas não me autorizaram a ir na UTI no mesmo dia que eu tive alta. Então cheguei no quarto, deitei lá, descansei, um pouquinho mais tranquila, porque, né, o quarto é bem diferente da UTI. Tava com a pressão super alta ainda, eu fiquei com a pressão alta por 3 meses depois do parto, então continuei tomando vários medicamentos, né, em relação à pressão. Dormi, no outro dia eu acordei, né, tomei um banho e falei, gente, agora vai, né, consegui sair dessa UTI, vou me recuperar e vou cuidar dos meus filhos. Chamei uma enfermeira, né, perguntei pra ela onde ficava, como fazia e tal. Me levou até a UTI neonatal e foi a primeira vez, né, real, assim, que eu vi os meus filhos, que eu encontrei eles. Foi muito emocionante, foi muito difícil, assim. Eles estavam, né, todos cheios de fio também, fio nas mãos, nos pés, com o CPAP, que é aquele canão que fica aqui no nariz, a sonda, enfim, né, estavam tomando aquela luz azul. Então, assim, praticamente eu não conseguia ver. Eu vi, mas eu praticamente não conseguia ver. E aí foi quando, né, eu tive a minha grande notícia, porque eu perguntei, né, como é que tá sendo, eles já estão comendo, né, estão se alimentando, preciso tirar leite, o que a gente vai fazer, como é que vai ser esse processo, né, da amamentação, porque eu sei que eles precisam, né, comer. E aí, gente, veio a notícia de que eles já estavam sendo alimentados. Só que não era o meu leite, em nenhum momento, porque assim, eu tava na UTI, só que eu estava no mesmo hospital, né, no mesmo andar, porque as UTIs eram todas no mesmo andar. E em nenhum momento, ninguém da pediatria, ou nenhuma enfermeira, ou ninguém foi na UTI ver, pelo menos, se eu tinha leite, se eu não tinha leite, vamos tentar tirar, sabe, assim, em nenhum momento. Então eu pensei na minha cabeça que como eles tinham nascido muito prematurinhos e tal, eles ainda não estavam, né, comendo. Mas eles já estavam. O hospital simplesmente ofertou uma fórmula para eles, né, porque eu não estava lá para poder tirar o leite, sem nem ao menos tentar, sabe, tentar tirar meu leite. Eles simplesmente deram uma fórmula, porque eles estavam tomando pela sonda, né? Então eles colocavam leite pela sonda, que caía direto no estômago deles. E em nenhum momento ninguém nem foi me falar, ó, mãe, a gente não vai poder ter o seu leite por conta das medicações, não sei, né? Mas a gente vai dar a fórmula porque, né, eles precisam comer. Não, eles simplesmente deram. E assim, gente, eu confesso pra vocês que foi uma frustração, assim, foi meio frustrante essa notícia, porque não que eu tenha nada contra a fórmula, de jeito nenhum, o importante é eles comerem e eles estarem bem. Mas assim, eu nunca imaginei que a primeira refeição, o primeiro leite, sabe, não seria o meu. Que eles já, de cara, já tomariam outro leite, sabe, assim, a gente é mãe, a gente tem, né, quando a gente engravida, até antes de engravidar, mas principalmente quando a gente engravida, a gente idealiza várias coisas. Então eu idealizei a minha gestação, depois eu idealizei o meu parto, né, a minha amamentação, e assim, nada, absolutamente nada foi da forma que eu idealizei. A minha gestação foi muito difícil, né, por conta desse problema. O meu parto, eu nem preciso falar, foi assim, um parto traumatizante, assim, eu considero que é um dos piores dias da minha vida. Muito medo, sabe? Muito medo, muita agonia. E o meu pós-parto, né, foi muito difícil também, porque eles ficaram 30 dias
29 dias, né? Eles tiveram alta em 30 dias, que foi exatamente quando eles completaram um mês. Então, eles ficaram o primeiro mês inteirinho internados. Então, foi também muito difícil meu pós-parto, meu puerpério, minha recuperação. E pra finalizar, a minha amamentação não rolou nem um pouco como eu tinha pensado. Ou seja, né, foi uma sequência assim de acontecimentos muito decepcionantes pra mim, né? Porque eu entendi real ali que eu não tinha controle sobre absolutamente nada. E aí, gente, eu fiquei assim, né, bem chateada com essa notícia de que eles já tinham tomado a fórmula antes mesmo de alguém tentar, né, tirar o meu leite, enfim. E aí, mas o que eu ia fazer, né? Já tinham se passado 4 dias, eles já tinham tomado fórmula por, eu não sei se desde o primeiro ou do segundo dia, mas já faziam mais de 2 dias, né, que eles estavam tomando a fórmula, de 2 em 2 horas, assim, então foram muitas e muitas vezes, né? E aí depois que eu cheguei na UTI Neo, né, que eu tive alta, eu comecei a tentar tirar o leite pra, no lugar da fórmula, né, ofertar o meu leite na sonda, porque eles ainda usavam sonda, eles não podiam mamar, né, não tinham nem força pra isso, eles eram muito, muito piticos. Então, a gente tentou tirar o meu leite para poder ofertar na sonda. Só que no hospital não podia nem usar bombinha. Tinha que ser assim, ó, na luta raiz mesmo, apertando, apertando, apertando. E talvez uma mãe, assim, que já amamenta, que tira, ache fácil tirar na mão. Mas, gente, eu era uma mãe de primeira viagem, eu nunca na minha vida tinha feito isso. E aí eu apertava tanto, eu apertava tanto, eu apertava tanto, que o meu peito aqui, ó, ao redor do bico ficou todo roxo. Ele ficou todinho roxo de tanto que eu apertava, porque eu precisava tirar aquele leite, né, a quantidade, eram 2 bebês, então eu tinha que tirar 2 quantidades que elas falavam lá, pra cada amamentação. Então eu apertava tanto, eu apertava tanto, eu apertava tanto, que eu fiquei com os 2 peitos inteirinho roxo, né, ao redor aqui. E porque assim, eu precisava conseguir, sabe? Né? Eu vou alimentar meus filhos, era esse mais ou menos o meu pensamento. E assim, gente, eu queria deixar bem claro aqui que eu nunca fui aquela mãe que sonhou, sabe? Aquela mulher que sonhou com a amamentação, falava, nossa, meu sonho é amamentar, meu sonho. Não vou mentir, não era meu sonho, mas eu, desde que eu engravidei, né, eu queria muito conseguir amamentar eles pelo menos até os 6 meses, né? Mas infelizmente eu não consegui. Eles já estavam tomando a fórmula, né? Então já começou tudo errado. E aí o que aconteceu, gente? Passou ali mais ou menos uns 15, 20 dias. Eles saíram da sonda, né? E puderam começar a se alimentar pelo bico mesmo, né? Pela sucção. E aí a gente tentou, né? Ofertar só o meu peito. Mas eu não tinha muita demanda de leite, então assim, eu não sei se é por conta de que eles já tinham 20 dias, né, 20 dias e eles nunca tinham mamado no meu peito, então meu corpo falou, oi, tudo bom? Então, não tem neném, não precisa de leite, o que tá acontecendo? Enfim. E eu tinha leite, mas assim, eu não conseguia deixar os dois exclusivos, né? Então a gente decidiu fazer um revezamento, né, entre uma vez o leite do peito, né, e a outra vez fórmula. Uma vez peito, uma vez fórmula e revezar entre os dois, a gente faria essa troca. E só que assim, o hospital ele não queria dar, eles não queriam dar mamadeira porque eles sabiam que se desse mamadeira, né, eles não iam pegar o peito. Então o que a gente fez? Na vez de tomar a fórmula, eles davam no copinho, não sei se vocês já viram. O nenenzinho, gente, de 1 quilo, 1,5 kg, tomando leite no copinho. E as mamadas deles eram de 2 em 2 horas. Então você pensa, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, você com o bebê dando leite no copinho. E eles ficavam estressados também, porque estavam com fome, então eles não queriam, sabe assim, eles queriam engolir o copinho e se engasgavam, enfim, era um caos. Então, por fim, depois que eles tiveram alta do hospital, né, a pediatra me falou, você decide, se você quiser dar a mamadeira, fica à vontade, não tem nenhum problema, porque é difícil, né, com 2 crianças você conseguir manter o copinho, não tem como, 2 horas da manhã, 2 bebês com fome, um caos total. Então a gente decidiu por iniciar, né, a mamadeira e o peito, então seria uma mamadeira, a outra o peito, uma mamadeira, a outra o peito. Então,
assim foi, até mais ou menos uns 3 meses de idade, eu consegui fazer esse revezamento. A partir dos 3 meses, o meu leite, não sei, eles mamavam no peito, mas não ficavam, passava um tempo que já tava com fome de novo, sabe? E aí, aos poucos, eu dava o peito e depois eu complementava com a mamadeira. E aí, ao contrário, a mesma coisa, peito e mamadeira. E aí, acabou que foi cada vez mais, né, a mamadeira e cada vez menos o peito. Até que mais ou menos com 3 meses e meio, o meu leite foi diminuindo cada vez mais, porque eles estavam mamando cada vez menos, né, e eles ficaram exclusivos na mamadeira. Então, assim, gente, eu gravei esse vídeo pra contar um pouquinho pra vocês essa história, né? Porque eu sei que quando a gente engravida, a gente cria muitas e muitas expectativas. E eu espero muito que dê certo, né? Que saia tudo como planejado. O que não foi o meu caso, nada saiu como planejado. Mas no fim de tudo isso, eu entendi que, de fato, o que importa, né? É que eles estejam bem saudáveis, crescendo, evoluindo. Porque quando eles nasceram, eles eram realmente muito prematuros, assim, muito fora do peso, do tamanho de tudo. E a minha preocupação maior, né, era que eles conseguissem evoluir, conseguissem crescer. Porque quando a gente sai de uma UTI neo, a gente sai de lá apavorada, morrendo de medo de ter que voltar. E os médicos, eles meio que fazem, né, esse psicológico em você, qualquer coisa volta. Se perder peso, volta. Se pegar alguma coisa, volta. Se, sabe assim, volta, tudo volta. Então eu não queria de forma alguma ter que voltar, né, com eles pra UTI. Então a minha preocupação maior era que eles ganhassem peso, evoluíssem, para que de forma alguma eles precisassem voltar pra UTI de novo. No primeiro mês, né, que eu descobri que eles já tinham tomado fórmula antes de eu nem tentar, que eu descobri que o meu leite não seria o primeiro da vida deles, enfim. Foi muito chateante, assim, pra mim. Eu fiquei bem triste, sabe? Bem decepcionada de não ter tido a chance de ser a primeira pessoa. Mas depois eu fui entendendo, sabe? Que isso é um detalhe. Isso é um detalhe perto de um todo que a gente já tinha vivido, né? Perto do medo que a gente já tinha sentido. O que é tomar uma fórmula? Tá chovendo, acho que vocês devem estar ouvindo barulho. Começou a chover. São Paulo tá um caos só todo dia. Então, com 5 meses, eles finalmente chegaram dentro da curva, porque até os 5 eles sempre estavam abaixo. E com 5 a gente conseguiu, né, se encaixar dentro da curva de tamanho e de peso. Então, graças à fórmula, né, eles conseguiram ganhar peso, conseguiram se enquadrar dentro da curva de crescimento. E hoje estão aí grandes, saudáveis e graças a Deus deu tudo certo. Mas eu quis compartilhar essa experiência com vocês, porque, né, aconteceu comigo, pode acontecer com você, com outras pessoas. E assim, cara, não se frustra, sabe? Ou se frustrar também tá tudo bem, mas não alimenta isso. Aceita o processo, entende que com você foi diferente. O importante no final, né, é eles estarem bem, crescerem, evoluírem. Graças a Deus, né, que a gente ainda tem fórmula pra poder auxiliar nesse processo. E é isso, essa foi a minha experiência, vim contar um pouquinho pra vocês. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque tá chovendo muito. Eu acho que o áudio vai ficar ruim. Mas muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, tem vários outros vídeos contando meu relato de parto, como eu descobri a gravidez, os sintomas da pré-eclâmpsia. Então tem uma série de vídeos aqui sobre esse assunto. E é isso. Se inscreve no canal se você chegou agora. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!